Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. A palavra do Senhor diz para você e para mim assim: Jesus está dizendo: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém tirará a alegria de vocês. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças neste momento, te louvamos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Deus, nós te pedimos que por meio da tua palavra e do teu Espírito, o Senhor esteja direcionando as nossas vidas neste momento, nos consolando, nos confortando e também nos confrontando para que sejamos transformados, que nós venhamos sair daqui fortalecidos, cheios do Espírito Santo de Deus, que nós não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que o poder, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A nossa mensagem hoje, o tema é: a nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria, amém? Então nós precisamos entender que a tristeza, o significado de tristeza é sentimento que se define pela falta de alegria, de contentamento, melancolia, qualidade ou condição de triste, desgostoso, doloroso. Isso é tristeza. Nós precisamos entender que Deus, Ele não nos projetou, Ele não nos criou para a tristeza, para a decadência moral, substancial deste mundo, amém? Deus, Ele projetou para nós o melhor, só que por meio do pecado de Adão e Eva, diante do declínio da humanidade no Éden, nós então passamos a experimentar esse sofrimento, as tristezas, as dores, né? Uma das coisas que foi falado lá no capítulo 3 é que a mulher daria, né, a luz, né, por meio da dor, né, no parto, né, ela sentiria dor. O homem, ele haveria de se cansar, de chegar à exaustão por meio, né, do seu labor. Então, diante disso, fique aqui comigo. Um príncipe veio aqui à frente, mas fique aqui comigo. Então, diante disso, nós passamos e experimentamos tristezas em nossas vidas. Só que em tudo, quando nós chegamos em Cristo, em tudo nas nossas vidas, diante da nossa espiritualidade, da nossa fé, o mais importante muitas vezes não é o que acontece conosco, mas é como nos posicionamos. É como nós reagimos, é como nós, pela nossa convicção de fé, nos colocamos diante de Deus, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das tristezas. A nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria. Nós vimos o texto falar sobre isso. Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Rui Barbosa escreveu essa frase, esse pensamento. Por quê? Porque ele dá a entender que quando não há em nós ação para promover a vitória e a alegria, diante dos desafios da vida, isso é motivo de vergonha. Você e eu podemos até não vencer algumas batalhas, mas nós não podemos nos acovardar diante delas, porque a vergonha pela covardia frente aos desafios da vida é maior do que a tristeza por não ter alcançado. Então eu e você precisamos entender que Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida, e Ele espera que eu e você venhamos caminhar diante dEle numa progressão de fé, de crescimento e desenvolvimento, de tal forma que
nós não sejamos almáticos e circunstanciais. Nós precisamos entender também, o Charles Chaplin, ele disse uma frase assim: uma pessoa pode ter uma infância triste, mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade. Da mesma forma, pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. O que ele quis dizer? Ele nos mostra que a tristeza é uma estação, ou pode ser um tempo da nossa vida, do nosso crescimento, mas diante das dificuldades nós precisamos adquirir maturidade. Não é diferente na nossa fé. Não estou usando Charles Chaplin e Rui Barbosa aqui como referência para você e para mim, não é, mas são alguns pensamentos que nos fazem refletir. E nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos entender que Deus, diante dos desafios, das circunstâncias da vida, Ele espera que eu e você venhamos transformar pela fé e pelo poder de Cristo as nossas tristezas em alegria. Amém? A tristeza traz sobre nós, que estamos em Cristo, a falsa sensação de que Ele não está conosco e que há uma falsa ausência da sua presença. Por muitas vezes, diante dos desafios que você enfrenta, diante das circunstâncias, você pode pensar que você está sozinho. Se você professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você jamais estará sozinho. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito de Deus está sobre nós, nós somos templo do Espírito Santo, e nós precisamos entender que nós não estamos só. Estamos errados se nós pensamos assim. A nossa fé em Cristo cumpre um papel de mudar a nossa realidade. As nossas incertezas precisam ser transformadas em convicções. Os conflitos relacionais precisam ser equilibrados e estabelecer paz, para que nós possamos conseguir, de maneira ajustada e equilibrada, conduzir as nossas vidas. Nós precisamos aprender a perdoar e também pedir perdão. Nós precisamos aprender a suportar as pessoas. Nós precisamos aprender a entender, porque muitos, de alguma forma, hoje são lixa em nossas vidas, mas na realidade, em algum momento, nós nos tornamos lixa na vida de algumas pessoas. Nós precisamos entender também que as dores, elas serão mudadas por momentos de prazer na presença do Senhor, de alegria. Nós precisamos entender que as condições desfavoráveis estão aí, para que eu e você possamos enxergar um Deus dentro das condições desfavoráveis. Nós precisamos aprender que os impossíveis estão aí, para que a manifestação da glória de Deus esteja sobre a sua e a minha vida. Porque os maiores milagres acontecerão diante dos maiores problemas, das maiores dificuldades, dos impossíveis que se levantam diante das nossas vidas. As decepções que nós vivemos, elas não podem receber um altar sobre as nossas vidas. Nós não podemos viver, queridos, adorando as decepções. Pelo contrário, nós precisamos apresentar a Deus e, pela fé, romper diante delas. Vejamos que essas percepções precisam produzir em nós uma alegria em Cristo pela fé, porque o justo viverá pela fé. E nós não somos justos porque nós somos bons, porque nós somos corretos, porque nós somos autossuficientes. Não, nós somos justos porque Cristo nos justifica. E a justificação é Deus declarando você e eu como salvos, por meio da sua obra de graça e redenção. É Deus dizendo para você e para mim que nós estamos salvos, nós estamos justificados. Então assim somos justos, não porque somos bonzinhos, ou porque somos legais, porque há um senso de justiça grandioso sobre nós, mas porque Cristo é quem nos justifica. Vamos lá. A nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria, porque a tristeza é passageira. Primeiro ponto para você e para mim, porque a tristeza é passageira.
E quando nós lemos o primeiro versículo do nosso texto, ele diz assim: digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O texto nos mostra que as dores, as angústias, as tristezas são passageiras. Jesus está falando dele, porque ele iria para a cruz. Mas os discípulos, em sua humanidade, haveriam de sofrer pelo estabelecimento da relação de Cristo com seus discípulos. Jesus aqui está falando dele, queridos. E o que os seus discípulos sentiriam, a dor após a sua possível perca, né? Possível perca, porque Cristo ressuscitou. Mas o mundo se alegraria com a obra de redenção, graça e salvação por meio de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E lá em João capítulo 1, versículo 29, nós vemos João falando: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em 1 Timóteo 2, 5 e 6, a palavra do Senhor diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Com isso observamos, queridos, que a sensação de tristeza está relacionada com a perca da alegria mediante algum fato ou circunstâncias que muitas vezes nos traz angústia. Alguns de nós aqui já perdemos alguém que amamos tanto, que amávamos tanto. Isso nos causa tristeza. Então, Jesus está no contexto aqui dessa situação, porque ele haveria de partir, mas pela ressurreição ele estaria restabelecido. O que nós precisamos entender é que a morte e ressurreição de Jesus Cristo não nos causa tristeza, mas nos causa alegria, porque a partir de agora ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e agora se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nenhuma tristeza é para sempre. Jesus está afirmando isso nas suas palavras. E Salmo 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Deus quer que venhamos aprender a lidar com os momentos que muitas vezes nos desfavorecem, nos entristece, e que aprendamos a construir e edificar a nossa alegria diante dessas adversidades, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque nós não podemos ser circunstanciais, não podemos ser almáticos. Como assim, pastor? Está tudo bem na sua vida, a conta bancária está legal, saúde da família sua, está tudo beleza, vocês estão viajando direto, né? Está dando tudo certo, vocês estão prosperando, né? Estão, né, caminhando, trabalho e tudo mais, está todo mundo crescendo e tudo, mas a nossa alegria não pode depender dessas coisas. A nossa alegria tem que vir do Senhor. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, queridos? Nós precisamos entender que a alegria, né, a tristeza, ela é passageira. E somente assim viveremos uma fé inabalável. Por quê? Porque a sua fé, a minha fé em Cristo, ela não pode determinar o nosso destino na eternidade. Aliás, as circunstâncias não podem determinar o nosso destino na eternidade, mas a nossa fé verdadeira em Cristo, a nossa convicção determina isso. Não é porque você tropeçou no sofá, né, com aquele dedinho que estava machucado, que você, né, vou abandonar Jesus. Não, não é porque as coisas não deram certo que agora Cristo não serve para você, não, queridos. Nós não somos chamados para a conveniência, nós somos chamados para a eternidade. Deus não assoviou para você, Ele nos chamou.
Nós precisamos aprender a viver uma fé que é onde as tristezas são transformadas em alegria, porque a nossa alegria não pode, apesar dos momentos, das circunstâncias, das dificuldades, nos entristecer, causar dor, dano em nós, talvez emocionais, e enfim, apesar disso, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Porque toda tristeza é passageira, mas a sua vida, a nossa fé vai continuar com Deus. Somente assim viveremos uma fé inabalável. Em Salmos 125:1, a palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Se fazemos parte de um reino inabalável, se temos a nossa convicção em Cristo, nós precisamos ter uma conduta de fé inabalável. Às vezes, queridos, nós não entendemos algumas coisas. Deuteronômio 29 diz que a palavra está dizendo, tem algumas coisas que Deus não separou para nós. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Agora, o que Deus não revelou, né? Algumas crianças às vezes me perguntaram: pastor, Adão tinha umbigo? Fisiologicamente, eu creio que Adão não tinha umbigo. Esses dias até foi uma discussão lá em casa lá com a Andressa, porque eu falei, a Andressa falou assim: Deus, não é possível que Deus ia fazer um umbigo no Adão aqui, né? Às vezes as crianças perguntam isso, mas tem coisas que não pertencem a nós, porque Deus não revelou. Tudo que Deus tinha que revelar está aqui. Até se você fica aí andando atrás de revelação, cuidado, queridos. Cuidado. Você e eu, nós precisamos nos tornar parte desse reino. Nós precisamos nos apropriar desse reino. Precisamos ter a consciência de pertencimento de qual reino nós pertencemos, queridos. Mateus capítulo 6, versículo 10, a palavra do Senhor diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós precisamos chamar a existência, chamar o céu para a terra. O nosso reino, ele tem um poder de influência no mundo espiritual e define a nossa trajetória na eternidade. Nós precisamos entender que a tristeza é passageira. As dores, as tristezas, as pressões e crises, as circunstâncias e adversidades, elas são passageiras. Ao mesmo tempo que são passageiras, as oportunidades se levantam para você e para mim nesse tempo. Que oportunidades? De edificar altares de fé ao Senhor. Quando Moisés saiu do Egito, libertando o povo, o mar estava à sua frente. Quando eles passaram pelo mar, eles edificaram um altar por aquilo que Deus fez para o povo. Às vezes, diante das nossas adversidades, diante das nossas circunstâncias, nós estamos perdendo essas oportunidades de edificar um altar ao Senhor diante das nossas adversidades. Às vezes nós queremos entender, queridos, Deus às vezes Ele vai pedir para você e para mim obedecer primeiro, depois Ele explica, depois o entendimento. Mas nós precisamos viver uma perspectiva de fé. As tristezas, às vezes elas representam estações que vão nos mover para a fé, porque o justo viverá pela fé. Todo momento de tristeza pode representar em nossas vidas um momento de declínio, de decadência, de destruição, mas para o cristão não. Para aqueles que creem em Deus, todo momento de tristeza é um momento de romper pela fé. Queridos, eu não quero ser insensível.
Não quero ser aqui deselegante com os irmãos, porque eu sei que tem muitas coisas que nós passamos, inclusive eu acabei de dar um testemunho aqui, que às vezes nós não compreendemos, às vezes nós não entendemos, mas diante de tudo que você tem vivido, Deus espera que você e eu possamos crescer e romper, crendo, confiando, pela fé em Cristo Jesus. Mas você e eu temos a oportunidade de ressignificar essas estações, esses momentos de tristeza, vivendo pela fé e escolher crer, ao invés de duvidar da palavra, ou pautar a sua vida pela incredulidade. As estações de tristezas vão subverter pelo poder de Deus. E em 2 Coríntios 5,7 a palavra do Senhor diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, a igreja primitiva, a primeira igreja, né, do primeiro século, a igreja do primeiro século, eles sofreram, queridos. Paulo chega a dar uma declaração, né, em uma de suas cartas: é melhor que não se case. E aí as pessoas pegam isso, né, e torce isso, cria uma doutrina em cima disso. É melhor que não se case. Por quê? Por conta da perseguição. Qual que era melhor para escapar da perseguição? Um solteiro ou um homem e uma mulher com vários filhos? Queridos, nós precisamos viver e entender a perspectiva da palavra, nos ensinando a caminhar pela fé. Marcos 9:23, a palavra do Senhor diz: tudo é possível que crê. Porque a fé é determinante para que eu e você, diante das tristezas, possamos romper. E diante disso, possamos edificar altares de adoração, de exaltação a Deus. Queridos, nós precisamos entender que enquanto as estações de tristeza tentam edificar a incredulidade, nessa mesma estação, você e eu, nós somos chamados para edificar uma vida pela fé. Mas você e eu precisamos entender que nenhuma crise, dor ou tristeza, elas não são para sempre. Mas o Deus que servimos, Ele é eterno. As tristezas podem até ser temporais, mas a fé que nós exercemos em Cristo, ela é atemporal. Ela vai além do tempo, porque nós estamos sendo conduzidos para a eternidade. Nós precisamos entender, queridos, segundo ponto, a nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria, porque a fé promove a alegria em meio à tristeza. Porque a fé promove a alegria em meio à tristeza. Como assim, pastor? A fé promove a alegria daqueles que estão buscando gerar frutos e não resultados. Vou pedir para os irmãos do Ministério de Louvor ficar só um pouquinho, me dar uns 10 minutinhos aí a mais. Eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos. João 16:21, o texto que nós lemos aqui, a palavra de Jesus está dizendo: a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Glória a Deus pela vida da Thaís, pela vida da Camila, né? Que, glória a Deus, nasceram o Caleb e o Mateus esse mês. Glória a Deus. Mas é muito interessante quando nós falamos sobre isso. Jesus está trazendo um ponto aqui e dizendo que a nossa fé em Cristo transforma a tristeza em alegria, porque a fé promove a alegria em meio à tristeza. Porque as tristezas, apesar de serem passageiras, a fé promove a alegria. Porque o resultado muitas vezes é algo que buscamos sem propósito. Você e eu não podemos viver uma vida em Cristo Jesus só querendo resultado, querido. Resultado nas coisas que tem que fazer aqui, resultado na sua maneira de agir com o Senhor. Não, a nossa vida com Deus, ela tem que ter substancialidade. Ela não pode ser algo mecânico, de qualquer jeito, frio. Não é como 2 mais 2 é 4.
O resultado muitas vezes nos dá relevância, mas nem sempre te traz felicidade. Pode te trazer prazer, mas nem sempre te traz paz e felicidade. Tem muita gente, eu trabalhei para muita gente, para várias pessoas que têm muito dinheiro, mas não tinha paz e felicidade. Lá em Paraná, um homem muito rico, um dia falou desse jeito assim: por que eu tenho dinheiro, tenho empreendimento nos Estados Unidos, na Europa, por que eu tenho o dinheiro que eu tenho, sou a pessoa que eu sou e não sou feliz? Muitas vezes, quando a gente foca só em resultados, sem ter um propósito, a gente até alcança o resultado, mas fora de propósito, não alcança paz, felicidade, não consegue desfrutar daquilo que tem, porque às vezes é só enfado e correria. Agora, a fé é algo que promove a felicidade, porque ela está associada no fato de gerar fruto, e nem sempre gerar fruto vai ser algo simples, mas é a construção, a edificação de uma vida, de uma jornada que promove o propósito, realçando a verdade de quem Deus é sobre nós. Gerar fruto muitas vezes vai doer, gerar fruto muitas vezes vai ser debaixo de lutas, mas vai produzir também perseverança, fidelidade e uma vida segundo o propósito e a vontade de Deus. E é isso que nos fortalece, é isso que nos mantém de pé. Pela nossa fidelidade, Deus nos dá relevância, porque estamos firmados no propósito de Deus. E o que nos interessa é a vontade de Deus, queridos. Não adianta você ter uma vida sem propósitos, uma vida sem saber experimentar o que Deus quer para você. Você já se perguntou, já fez essa pergunta? Qual é o motivo existencial da minha vida? Para que você foi criado? Você já descobriu? A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer, tanto o querer quanto o efetuar. Quais são as suas vocações? Deus, Ele tem um propósito com você. Se você é um advogado, glória a Deus. Se você é um engenheiro, um arquiteto, se você é um médico, glória a Deus. Se você é um administrador, uma professora, um professor, glória a Deus pela sua vida. Saiba que Deus colocou essa vocação e você também é um missionário diante dessa vocação que Deus colocou sobre você. Nós temos que fazer valer a pena. A alegria que alcançamos em meio às tristezas, elas jamais nos serão tiradas, porque foram vertidas em meio a uma trajetória de avanço pela fé. Às vezes nos custou uma renúncia, às vezes nos custou alguma coisa. O justo viverá pela fé, porque diante das tristezas alegrar-se é uma ordem de Deus para nós, queridos. Nós precisamos entender que a fé promove a alegria, mas a alegria também é uma ordem para você e para mim. Filipenses 4:4 diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, ou seja, o verbo aqui está no imperativo, é uma ordem. Outro detalhe, 1 Tessalonicenses 5,16 diz: alegre-se sempre, ou seja, uma ordem para você e para mim, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias estava edificando os muros da cidade, e eles acharam um livro, e aí leram esse livro da lei para o povo ficou triste, porque não tinha ali um entendimento de o quanto errado eles estavam. O que Neemias falou? Vão lá, vamos comer um churrasco, em outras palavras, parafraseando a Bíblia aqui, vão comer um churrasco, e ele termina dizendo assim: não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Muitas vezes, queridos, nós esquecemos de celebrar, nós esquecemos de edificar, de restaurar, de engrandecer, de exaltar Deus sobre as nossas vidas, restaurar a nossa fé no Senhor. Nós esquecemos que a alegria do Senhor é a nossa força. O que Deus, Jesus e o Espírito Santo requer de nós é uma perspectiva espiritual diante da fé, por meio da fé. Romanos 14:17 diz assim: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Então, se você, diante da adversidade, diante das tristezas, entrega a sua vida a Jesus, caminha na perspectiva de fé, a alegria é uma das coisas, é uma das ações do Espírito sobre nós. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Terceiro ponto, para finalizarmos. A nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria, porque a nossa alegria está em Cristo. Quando a sua alegria não está em Cristo, está nas coisas que você tem, no dinheiro que você tem, está na sua capacidade, na sua maneira de fazer as coisas, cuidado, porque às vezes tem pessoas que não têm o que você tem, mas tem Cristo, então ela tem tudo. E tem pessoas que às vezes têm tudo que o mundo diz que é tudo, mas não tem Jesus, então elas não têm nada. No final, queridos, o que vai importar é se temos ou não a Cristo Jesus. Se estamos vivendo pela fé, porque o justo viverá pela fé. Porque a nossa alegria está em Cristo. O versículo 22, o versículo do nosso texto diz assim: assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, porque pela relação que Cristo tinha com os discípulos, mas eu vos verei outra vez e vocês se alegrarão. Ninguém tirará essa alegria de vocês. Você acha que a minha alegria e a sua alegria em Cristo Jesus vai ser tirada? Você acha que porque os discípulos morreram como mártires, alguns crucificados de cabeça para baixo? Por quê? Porque eles tinham uma alegria, queridos. Em Atos capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus ainda deu uma pós-graduação para esses discípulos aqui. Por 40 dias Jesus esteve ressuscitado com seus discípulos. Queridos, nós muitas vezes estamos perdendo a alegria e vivendo altares de tristeza, porque infelizmente a nossa alegria não provém de Cristo. E eu faço uma observação a você: apesar do que aconteça com você, algo que te causa dor ou tristeza, você não pode perder a convicção de que Cristo é o seu Salvador, e que o meu e o seu Redentor vive, e Ele se levantará em nosso favor. Amém, queridos? Pois a vitória na cruz mostrou que precisamos olhar para o nosso autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, sentou-se à direita do trono de Deus. Cristo, em sua humanidade, passou por todo o sofrimento e afronta necessária que fosse estabelecida para estabelecer a redenção e salvação para você e para mim. E hoje nos alegramos porque nem a cruz e nem a morte foi capaz de segurar. A tristeza que aqueles discípulos sentiram, ela foi momentânea, ela foi passageira, mas evidenciou a graça e o poder de Deus. A nossa alegria está em Cristo e nas suas palavras. É isso que nós precisamos aprender. João 15:11, Jesus disse assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A sua e a minha alegria precisa ser completa. Sabe por quê? Quando vem a tristeza ou a adversidade, assim como aconteceu comigo, eu não posso ficar dando crédito para o que as coisas ruins que aconteceram, mas eu tenho que olhar para Cristo. Eu tenho que celebrar o meu Redentor que vivo está e que veio para me salvar, queridos. O crédito maior está na convicção de em quem e a quem nós temos servido. Talvez você está passando por uma tristeza, uma dificuldade na sua vida. Alguém de alguma forma foi desrespeitoso,
fez algo contra você. Alguém de alguma forma estabeleceu um decreto sobre a sua vida. Olhe para Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se nós fomos estabelecidos pela fé em Cristo Jesus, é Ele que transformará o nosso pranto em alegria. Cristo gerou em nós uma alegria completa, que dá a glória a Ele. O problema é que muitos de nós, e que a nossa alegria está somente nas coisas desse mundo. Portanto, nós que servimos a Deus, estamos experimentando uma alegria e paz que o mundo não pode dar. Hoje nós falamos aqui na escola bíblica, quando você aprende a meditar na palavra de Deus, você experimenta de algo profundo. Você experimenta a palavra se tornando viva sobre a sua vida. Sabe por que Cristo é a nossa alegria? Porque Ele trouxe para você e para mim a boa notícia do Evangelho. Em Atos 3,19, quando Pedro prega, ele diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. A nossa alegria, queridos, ela está em Cristo, porque infelizmente o homem pecou, se afastou e foi separado de Deus, mas Cristo agora nos coloca no propósito original. Cristo agora se apresenta para você e para mim. E sabe o que a palavra diz em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Hoje eu te convido, quero que você fique em pé neste momento. Eu te convido a olhar para Jesus e viver para Cristo e buscar a sua alegria nele, não nas coisas deste mundo. Coloque a sua vida diante de Deus, queridos. Eu não sei o que você tem passado. Talvez tenha sido difícil. Talvez é uma coisa antiga. Talvez é uma situação, uma circunstância que aconteceu agora, por agora. Você não está sabendo gerenciar, administrar isso. Mas Deus está dizendo para você: a alegria que eu tenho para te dar é muito maior. A tristeza é passageira. A nossa alegria agora está em Cristo, e Ele pode restabelecer, restaurar todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu gostaria que você cantasse conosco essa canção. Enquanto nós estivermos cantando, se você reconhece que precisa se arrepender e entregar a sua vida a Jesus, ou que precisa se reconciliar com Jesus, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Talvez você tenha passado por um momento onde você talvez é um problema, onde você muitas vezes tem sido motivo de tristeza dentro da sua casa, no seu trabalho, ou você tem enfrentado essas coisas por meio de alguém, ou por meio de um problema que aconteceu. Se você quer receber uma oração para que isso seja mudado, porque a nossa fé em Jesus transforma a tristeza em alegria, não porque nós somos bons, mas porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Portanto, se você tem passado por alguma adversidade e deseja receber uma oração também, vem aqui. Você que deseja aceitar a Cristo, você que deseja se reconciliar com Jesus, e você que está passando por uma adversidade e precisa do favor de Deus, vem aqui na frente, enquanto estivermos cantando. Vamos cantar.